A paz de Javá, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, esteja somente com vocês. Sou inscrito neste canal. Iremos começar este culto nesta madrugada 25/7/2026, 00:51, horário de Brasília, horário do Brasil, que está marcado aqui. E nós iremos começar este culto nesta madrugada completo. Gênesis capítulo 31. Javá manda Jacó tornar a terra de seus pais. Então ouvi as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, eu serei contigo. Então enviou Jacó, chamou a Raquel e a Leia ao campo, ao seu rebanho, e disse-lhe: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Jeová de meu pai esteve comigo, e vós mesmos sabeis que com todo o meu poder tenho servido a vosso pai, mas vosso pai me enganou e mudou meu salário 10 vezes. Porém Jeová não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão teu salário, então todos os rebanhos davam salpicado. Quando ele dizia assim: os listrados serão teu salário, então todos os rebanhos davam listrado. Assim Jeová tirou o gado dele. Assim Jeová tirou o gado de vosso pai e mudou a mim. Sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei meus olhos e vi em sonho, eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse meu anjo de Jeová em sonho: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou Jeová de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens votado um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te da terra da tua parentela. Então responderam a Raquel e Leia e disseram-lhe: ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas, pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Javá tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, fazem tudo o que Javá te tem dito. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado, toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padarã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquiar suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo que tinha. Levantou-se e passou o rio e pôs seu rosto para a montanha de Gileade. Labão prossegue atrás de Jacó. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias, e alcançou na montanha de Gileade. Veio para Jeová a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: guarda-te que não fales a Jacó nem bem, nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó sua tenda naquela montanha, e armou também Labão com seus irmãos, a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó:
que fizeste que te esquivaste de mim e levaste minhas filhas como cativa pela espada. Porque fugiste ocultamente e te esquivaste de mim e não me fizeste saber para que eu te enviasse com alegria, e com cânticos, e com tamboril, e com harpa. Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente, pois agora andaste fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Jeová de vosso Pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora se te querias ir embora, porquanto tinha saudade de voltar à casa de teu pai, porque furtaste meus deuses. Então respondeu Jacó e disse a Labão: porque temia, pois que dizia comigo, se porventura me não arrebataria tuas filhas, com quem acharam teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo. E toma para ti, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Léia, e na tenda de ambas a serva, e não os achou. E saindo da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado a Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentaram-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido, havendo palpado todos os meus móveis que achaste de todos os móveis da tua casa, põe-no aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas, tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava. O furtado de dia, o furtado de noite da minha mão o requereria. Estava eu de sorte que de dia me consumiu o calor, e de noite a geada, e meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. Mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Jeová de meu pai, o Jeová de Abraão, temor de Isaque, não fora comigo por certo, me enviaria agora vazio. Jeová atendeu a minha aflição, é o trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. O pacto entre Labão e Jacó em Galiade. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas. Estas filhas são minhas filhas, estes filhos são meus filhos. Este rebanho é meu rebanho. Tudo que vês, meu é. E que farei hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que tiveram? Agora, pois, vem e façamos concerto, eu e tu, que seja por testemunha entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erguiu-a por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: juntai pedras, e tomaram pedra, e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-lhe Labão Jegar Saduta, porém Jacó chamou-lhe Galiade. Então disse Labão: este monte seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso chamou o seu nome Galiade. E Mispa, porquanto disse: atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligirem minhas filhas, e se tomarem mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco, atenta que Javé testemunha entre mim e ti.
Disse mais Labão a Jacó: Eis aqui este mesmo montão, eis aqui essa coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, que eu não passarei este monte para lá, e que tu não passarás este montão a esta coluna para cá, para mal. O Javá de Abraão, o Javá de Naor, o Javá de seu pai, julga entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha, e convidou os seus irmãos para comer pão, e comeram pão e passaram a noite na montanha. Levantou-se Labão pela manhã de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os e partiu, e voltou Labão ao seu lugar. Iremos agradecer, soberano Jeová, ao Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Te agradecemos por este culto nesta madrugada de hoje. Abençoa somente os inscritos, somente os dizimistas. Abençoa sempre a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. E amém, e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Aí nós aprendemos que o Criador trabalha de várias formas para abençoar a vida daquele que é fiel ao Criador, ao Pai, a Jeová e a sua palavra. Até o próximo culto. É isso aí. Só aqui que vocês aprendem essas coisas aí.